pessoal, eu sou Dani Jacobsen, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Mãe Sem Culpa. Coração de mãe sempre bate mais forte quando o assunto é a saúde dos nossos filhos, não é mesmo? Então hoje eu trouxe um assunto aqui que gera dúvidas, medo e até culpa. Vamos falar sobre cirurgia cardiovascular. E para esse assunto eu trouxe um médico, o Dr. Paulo Roberto Prates. Doutor, seja muito bem-vindo aqui no programa Mãe Sem Culpa. É uma honra recebê-lo. Eu que agradeço o convite. Eu digo que é uma honra estar aqui nesse assunto que é tão importante. Eu acho que tem bastante coisa para a gente falar. Com certeza. Então, para a gente começar aqui, o programa, eu gostaria então que tu te apresentasse e contasse um pouquinho sobre o teu trabalho. Eu sou cirurgião cardiovascular, me formei em 1998 e me especializei em cirurgia cardíaca. E com o decorrer do tempo eu opero adulto e crianças, com o decorrer do tempo eu fui me especializando mais e me dedicando à cirurgia de cardiopatia congênita. E hoje eu tenho o meu tempo bem dividido, até mais dedicado à cardiopatia congênita do que à cirurgia de adultos. E sou chefe do serviço de cirurgia cardíaca congênita do Hospital da Criança Santo Antônio, que é no Complexo Hospitalar Santa Casa. Então, tu tem multitarefas, mas tu trabalha mais no Santo Antônio? Mais no Santo Antônio. Mais no Santo Santo Antônio e no Hospital São Francisco, que é aí onde tem as cirurgias de adulto. Mas uma maior parte do tempo no Santo Antônio. Tá, mas tu trabalha, tu acaba atendendo um pouco mais crianças, então? Hoje, um pouco mais crianças. Bom, então vamos começar então aqui um quadro de perguntas, tá? Uhum. Bom, a mãe quando já tá, ela já tá com o bebê esperando, ela tem que fazer diversos exames, exames morfológicos muito específicos e muitas vezes, já é possível identificar alterações no coração da criança, né, doutor? Mas se por acaso a gente fizer o exame e ele der normal, depois que a criança nasce, a gente precisa ainda ter um acompanhamento com algum cirurgião, algum cardiologista, ou não é necessário? Não. Depois de nascer, se tem um exame normal, pode acompanhar com o pediatra, né? Então, o pediatra é um médico generalista que, se tiver qualquer patologia, não só do coração, ele vai encaminhar para o pediatra especialista naquela área, né? Mas durante a gestação se faz os exames e pode ser diagnosticado a cardiopatia congênita já dentro do útero. Sopros em bebês e crianças pode ser algo perigoso em todos os casos ou não? Como é que funciona? O diagnóstico é feito, na maioria das vezes, faz parte do pré-natal, o exame de ecocardiografia. Então, o sopro é uma coisa muito ampla, né? Então, a maioria das crianças vão nascer, se tem uma patologia, se fez o exame num local, vai já nascer com diagnóstico, às vezes não precisa operar no primeiro momento, às vezes precisa operar logo após o nascimento. E o sopro, ele é um sinal que é diagnosticado na ausculta e ele vai levar a fazer esse exame depois do nascimento, tá? Pode ser o sopro inocente, que a gente ouviu falar, que é alguma comunicação que pode se fechar, alguma coisa sem importância, ou até tem o sopro, mas não está relacionado a uma patologia, mas na maioria das vezes ele é um sinal de que tem alguma cardiopatia. Mas só o sopro não é o suficiente para dizer qual a cardiopatia, se precisa operar, o que precisa fazer. Aí tem que fazer todo um acompanhamento para fazer o diagnóstico correto. Então, se for algo assim, preocupante, essa cirurgia deve ser feita já quando nasce ou pode esperar? É bem amplo. É bem amplo. Assim, o coração ele se forma em 3 semanas. Né? Então, assim, é o primeiro órgão que se forma. Né? Então, ele é um tubo que em 3 semanas se transforma num órgão super complexo, com 4 cavidades, com válvulas, que ele vai irrigar todo o corpo e vai fazer todo o desenvolvimento do bebê. Então, qualquer mudança na formação do coração, imagina que é um tubo, ele tem que torcer para fazer um ventrículo, se ele torceu mais para a esquerda do que para a direita,
né? Eu estou dando uma visão bem ampla, mas assim, acho que para o telespectador entender, mexeu mais para um lado que pode ter uma cardiopatia. Né? E aí a gama de cardiopatias é ampla, né? É muito ampla, assim, são muitas cardiopatias e muitas variáveis. Dependendo porque dentro do útero, o coração, com uma malformação, o bebê se desenvolve de maneira normal. Tá? Existem algumas que são incompatíveis com a vida, mas aí ocorre o aborto. Né? Então, assim, esses abortos espontâneos, muitas vezes pode estar relacionado a algum tipo de malformação que é incompatível com a vida. Mas as malformações cardíacas, o bebê consegue se desenvolver de maneira normal, na maioria das vezes, e nasce um bebê normal com uma cardiopatia. Dependendo da gravidade, vai necessitar de alguma intervenção já nos primeiros dias de vida ou nos primeiros meses de vida, mas a maioria é dentro do primeiro ano. Uhum. E a cirurgia pode ser uma cirurgia definitiva, que vai fazer a correção dessa patologia, ou podem, às vezes, necessitar mais de uma cirurgia. Que são as cirurgias paliativas. Né? Se faz uma primeira cirurgia, para depois fazer uma segunda correção, fazer, às vezes, uma terceira cirurgia, e tem algum tipo de patologia que a gente não consegue restaurar a fisiologia normal do coração. Então, o bebê não é que ele fique com um coração defeituoso, mas ele fica com um coração com uma diferença do coração normal e ele vai ter um desenvolvimento, mas pode ter algumas limitações. Então, a gama de patologias e a gama de cirurgias é muito ampla. Existe, assim, uma infinidade de coisas que a gente... Sim, é bem complexo. Bem complexo. Então, o que acontece com as mães que têm? Elas vão ter o diagnóstico da sua cardiopatia e aí o tratamento é individualizado. Né? E aí se faz todo um planejamento para aquele bebê, para aquela criança, conforme a cardiopatia que ele tem, o momento ideal de fazer a cirurgia, se a cirurgia vai ser feita em 1, 2, 3 etapas, para poder oferecer o melhor, né? Para poder devolver para essa criança uma qualidade de vida e um desenvolvimento pleno. Não, e que bom que tem também, né, tanta tecnologia, né, com esses aparelhos que conseguem já identificar já na barriga da mãe, né, se vai ter que ter alguma cirurgia, né, se é uma coisa grave ou não, se pode esperar, então é ótimo isso, né? Isso. Na Santa Casa existe o Instituto Materno-Fetal, né, que então faz parte do pré-natal, a ecocardiografia fetal, e lá no momento que se tem o diagnóstico de uma patologia que vai necessitar alguma intervenção logo após o nascimento, aí já nasce ou na maternidade, mas a maioria das vezes já nasce no Hospital Santo Antônio. E aí se repete o exame logo após o nascimento, se confirma e, se for necessário, já faz a cirurgia nos primeiros dias de vida. Ótimo. Por isso que é importante ter uma equipe multidisciplinar, né? Pediatra conversando com cardiologista conversando com cirurgião cardiovascular, né? É muito importante. Intensivista, anestesista, a equipe de enfermagem, a equipe de técnicos de enfermagem, a fisioterapia toda especializada em crianças. Olha, é bem complexo, né, que a gente está falando aqui. E sobre cansaço fácil em crianças, é normal ou precisa de uma investigação? Ótima pergunta. Não é normal. Né? E dependendo da idade, por exemplo, um lactente, né, que é aquele bebê que ainda está mamando, se ele cansa muito para mamar, é um sinal de que pode ter alguma coisa errada. E o coração pode ser uma das causas. A criança que brinca com todas as outras e cansa um pouco mais, ou para de brincar antes, também pode ser alguma coisa relacionada ao coração. Né? Porque o coração, quando ele tem uma patologia, né, eu costumo dizer para os pacientes que o coração está trabalhando sobrecarregado. Né? Então, é como se a gente botasse um motorzinho 1.0 para puxar um caminhão. O caminhão anda, mas fazendo muito esforço. Então, a criança acaba fazendo muito esforço e ela vai cansar antes. Dependendo da idade, dependendo do momento que a criança está, vão ser, né, ou mamando, ou brincando. Então, isso é muito importante avaliar. Necessita sempre uma avaliação. Sempre. Para ver o que está acontecendo. Crianças podem ter pressão alta? Pode. É raro, né? Podem ter pressão alta. E
existe uma patologia que é a coartação de aorta, quando existe um estreitamento na aorta que está relacionado à hipertensão em criança. Né? Então pode ser um sinal Mas também. muitas vezes é congênito ou não? Coartação de aorta é sempre congênito. Né? A hipertensão no adulto, ele tem uma causa diferente da criança. Da criança existe um problema anatômico, né? E aí vai causar hipertensão. No adulto é já um problema mais sistêmico. Né? Existe uma falta de elasticidade nos vasos, existe uma predisposição genética, existe um sobrepeso, aí vai causar hipertensão. Quais são os sintomas, né, que os pais devem observar, assim, para procurar um especialista, né, um cardiologista ou até, né, um cirurgião? Porque eu acho que primeiro a mãe vai procurar um cardiologista, né, para avaliar, né, o que está acontecendo. Sim. Quais são os sintomas, assim, que os pais devem observar? Logo após o nascimento, né, assim, cianose, né, que é a criança que fica roxa, né, que muda de cor quando chora, quando faz algum esforço. Isso é um sinal muito relacionado à cardiopatia congênita. Né? Então, qualquer mudança de cor na criança, né, ela ter os lábios azuis ou ficar mais roxa, é um sinal de que a saturação do sangue não está adequada. Então, tem que procurar um atendimento. A criança que cansa, né, que a gente já falou antes, cansa para mamar, cansa para brincar, tem que procurar um atendimento. A criança que não tem um ganho de peso adequado, né, como a gente falou, o coraçãozinho está trabalhando sobrecarregado, então ele não está conseguindo manter a função adequada, né, para uma criança que está praticamente dobrando de peso num tempo muito curto, né, o metabolismo é muito acelerado e o coração está trabalhando. Né? Então a criança que não está ganhando peso, que não está crescendo adequado, pode ser. E acontece, às vezes não tem disponível, não fez o exame pré-natal e a criança nasce com uma cardiopatia, que é uma cardiopatia que não vai precisar operar, e não sabe que tem. E aí vai se fazer o diagnóstico ou algum sinal, tem que ter procurar um atendimento quando isso está acontecendo. E quando que uma criança vai precisar passar por uma cirurgia cardíaca? Só em casos graves ou não? É uma ótima pergunta. O que acontece, né? O sangue é um sistema que o sangue chega, o coração. O sangue chega no coração, o coração manda para o pulmão oxigena, devolve para o coração e o coração manda para todo o corpo. Né? Então, quando isso não está funcionando de maneira adequada, quando está indo mais sangue para o pulmão do que para o corpo, tem que fazer uma cirurgia. Né? Quando está indo menos sangue para o pulmão, que vai ser o caso que a criança vai ficar roxa, está indo menos sangue para o pulmão e ela faz um esforço, né? Então tem que fazer uma cirurgia. O momento é quanto maior a criança, melhor para ela fazer a cirurgia. Né? E quanto menos sobrecarregado tiver o coração, melhor para fazer a cirurgia. Então, como dentro do útero o coração não sofre de maneira tão direta essas sobrecargas e vai sofrer após o nascimento, mas não é uma coisa do dia para a noite, a gente vai pesando os riscos e os benefícios. O benefício de ela estar ganhando peso, estar podendo se desenvolver um pouco mais para poder passar pela cirurgia não logo após o nascimento, em um tamanho um pouquinho maior, e a sobrecarga que está tendo no coração. Então é customizado, né? Cada patologia tem um tipo de tratamento, um tipo de momento de cirurgia, um tipo de acompanhamento. Sim, e essas cirurgias, elas são muito complexas, elas são muito delicadas, porque, né, quando a gente já, né, como pais, né, me colocando agora na situação, né, de uma, por exemplo, assim, eu já sei que minha filha vai ter que fazer uma cirurgia cardíaca, né, a gente já pensa no pior, né, pô, como assim vai ter que fazer uma cirurgia no coração, né, tu já fica, imagina, super tensa, né, sobre isso, então, assim, obviamente é uma coisa muito necessária, é pro bem do teu filho, só que a gente fica apreensivo, né? Porque a gente quando a gente pensa em coração, a gente pensa, né, num órgão vital, obviamente. Sem dúvida. Então, a gente pensa que é uma cirurgia muito delicada, né, muito complexa, enfim, todas essas questões. Então, existem, né, cirurgias mais complexas, cirurgias menos complexas, né? Mas nunca é simples. Não, nunca é simples, né? Nunca é simples, mas assim, o que eu costumo dizer? Sempre o nosso empenho vai ser máximo, tá? E sempre
paciente vai ter um acompanhamento completo, tá? Pelo cardiologista, pela equipe de psicologia, pelo fisioterapeuta. E o importante é o máximo de informação para os pais, tá? Para até, obviamente, assim, nem sempre nós ganhamos, né? Infelizmente, nós temos patologias que são praticamente inoperáveis, né? Não depende da destreza do cirurgião, da qualidade do tratamento pré, pós, intraoperatório. São patologias extremamente complexas que o coração não sustenta uma correção cirúrgica, mas tem algumas patologias que a gente só vai saber depois, né? A gente sempre vai tentar oferecer. Então, quando a criança está correndo um risco de vida muito grande, se justifica ela passar por uma cirurgia de extrema complexidade e com risco muito alto, né? Se a criança tem um risco muito pequeno, é uma patologia, a gente vai esperar o melhor momento. Então, existe uma diferença entre, né, cirurgia de urgência e cirurgia eletiva. Cirurgia de urgência é aquela cirurgia que eu tenho que fazer de qualquer maneira. Aquela cirurgia que a criança, se eu não fizer nas próximas horas ou nos próximos dias, a criança vai morrer, né? Essa cirurgia tem um grau de complexidade e um resultado diferente, né? Uma mortalidade diferente, né? Eu digo que a estatística ela é igual para todo mundo, né? Se uma patologia ela tem 10% de mortalidade, ela vai ter tanto no Brasil, tanto nos Estados Unidos, no Japão, em qualquer lugar, né? Claro, vão ter serviços que vão ter mais ou menos, né? Aqui no Santo Antônio a gente tem um excelente resultado comparáveis aos melhores resultados do mundo, né? Então, agora, quando é uma cirurgia eletiva, que é uma cirurgia com data marcada, a gente vai ver se a criança está gripada, ela não vai fazer. Se a criança tem alguma lesão na pele, também não vai fazer. Ela vai fazer no melhor momento, no melhor estado dela. Então, essa cirurgia tem uma complexidade diferente e uma mortalidade também muito menor, muito pequena, né? E, assim, abaixo de 1%. Perfeito. Então, depende do grau de doença, né? E o momento de fazer a cirurgia. Sim. E assim, a aflição que os pais têm, isso, né? Então, assim, mas a gente sempre procura amparar. A gente tem 2 pacientes, né? A gente tem os pais e o pacientezinho, né? E os pais, Sim, muitas vezes, na maioria das vezes, eles entendem muito bem, né? Eu falo para os pais, durante a cirurgia, a dedicação é exclusiva para a criança. Não tem informação para os pais, a gente não pode parar de fazer o que a gente está fazendo, a equipe que está lá não pode parar de estar São cirurgias com muitas horas, né? Então, são muitas horas. A primeira coisa que a gente vai fazer é dar notícias, explicar tudo como foi. E antes da cirurgia também a gente dedica um tempo grande a conversar, tirar todas as dúvidas dos pais para poder mitigar essa ansiedade, poder reduzir o máximo, né? Porque eu acho que o mais importante é a confiança que a gente precisa. Os pais têm que saber que a equipe toda está fazendo o máximo. O máximo que a gente está, assim, o que está ao nosso alcance a gente está oferecendo. Com certeza. Depois que essas crianças elas passam por uma cirurgia cardíaca, elas podem ter uma vida normal ou elas sempre vão precisar de um acompanhamento pelo resto da vida? Muito interessante. Vou te responder até com exemplos, tá? Sabe que meu pai é cirurgião cardíaco. Meu pai já se aposentou, né? Mas operou criança, né? Então, eu já operei muitos pacientes que o meu pai operou na infância, né? Porque alguns casos, né, a cirurgia ela não acompanha o crescimento. Então a gente faz uma cirurgia, mas às vezes tem que fazer uma segunda ou até uma terceira cirurgia na idade adulta. Por exemplo, uma válvula que a gente colocou lá na criancinha, ela vai crescer, mas a válvula não acompanha o crescimento somático. E às vezes tem que passar por mais de uma cirurgia no decorrer da vida. E eu já operei muitos pacientes que meu pai operou, que quando meu pai operou foram os pais que trouxeram o paciente, quando eu operei foram os filhos que acompanharam o pai que eu operei, né, que meu pai já tinha operado. Então, assim, muitos pacientes são operados na infância, crescem, trabalham, fazem a faculdade, casam, têm filhos e vivem uma vida normal. Mas sempre tem que ter aquele acompanhamento para ver se está tudo certo. Sempre tem que ter um acompanhamento. Mas é possível ter uma vida normal. Na maioria das vezes. Perfeito. Na maioria das vezes, uma vida completamente normal. Então tá, doutor, muito obrigada então por esse quadro esclarecedor. E agora a gente vai falar sobre o patrocinador aqui do programa.
O programa Mãe Sem Culpa tem o apoio da Euroóptica Iguatemi, que é referência em armação de grau, óculos e lentes. Com tecnologia, qualidade, conforto e muito estilo, a Euroóptica cuida da sua visão do mesmo jeito que você cuida da sua família. Eu trouxe aqui alguns modelos que você só encontra na Euroóptica do Shopping Iguatemi. Esse aqui é um Hermenegildo Zegna, é um modelo masculino, super elegante e a parcela dele apenas R$ 258. Todos eles vocês podem parcelar em até 10 vezes sem juros. Esse aqui é um Dolce & Gabbana. Esse aqui, gente, olhem que arraso. Está super em alta esse modelo em máscara e a parcela dele está saindo por apenas R$ 398. Esse aqui é um Miu Miu e ele é tendência agora no verão. E a parcela dele está saindo por apenas R$ 369. Um arraso, né? E o programa Mãe Sem Culpa, pensando na família, também trouxe a linha Kids, da Nano, que é um óculos muito flexível. Ele, além de solar, ele também é de grau. E você pode parcelar em até 10 vezes sem juros, e a parcela sai apenas por R$ 158 e você ainda ganha uma mochila exclusiva da marca. Esse aqui também é o Miu Miu, e agora ele é tendência no verão, por ser um óculos pequeno. Olha que arraso este óculos, super elegante. E a parcela dele está saindo por R$ 349. E eu também trouxe esse Prada, que é um tradicional da marca, e a parcela dele está saindo por apenas R$ 298. Então vá na Euroóptica do Shopping Iguatemi escolher o óculos perfeito para cada versão de você. Doutor, agora a gente vai entrar no quadro Mitos ou Verdades. Pode pegar aqui a plaquinha, tu vai me responder então com a plaquinha, tá bom? Vamos lá? Todo sopro no coração é perigoso. Mito. Mito. A gente já tinha falado sobre isso, né? Criança não infarta. Mito? Mito. Pode infartar. Pode. Mas é relacionado, não, na maioria das vezes, não a uma cardiopatia congênita, é relacionado a uma doenças sistêmicas, tá? Mas as crianças é extremamente raro, tá? Extremamente raro, mas pode. Se a criança corre e cansa rápido, é só a falta de preparo físico. Mito. Tem que fazer um acompanhamento, tem que ver. Tem criança que vai cansar mais, cada um tem o seu ritmo, cada um tem as suas habilidades. Mas uma criança que cansa mais sempre tem que ser avaliado. Doença cardíaca em criança sempre é congênita. Mito, com certeza. Exames cardíacos doem. Mito também. Alguns, tá? Mas sempre assim, cateterismo que a gente falou, né? Necessita uma punção, mas a criança vai estar anestesiada, né? Então, exames mais complexos, eles têm um grau, mas aí se faz com anestesia, né? Não dói. Quem tem problema no coração não pode fazer esporte. Mito. Mito. Tem crianças voltam a fazer, eu já operei adultos, tenista que voltou a jogar tênis, surfista que voltou a surfar, lutador de jiu-jitsu que voltou a lutar, não era faixa preta, voltou, pegou a faixa preta, está competindo. Então, não, é mito, volta a fazer toda. Agora eu quero fazer uma pergunta pessoal, que às vezes pode ser até um pouco, não sei, né? Sou leiga, né, no assunto, mas, enfim. Tem alguma patologia específica que já pode fazer alguma cirurgia dentro da barriga da mãe ou não? Tem. Cardíaca tem, né? Se faz um procedimento, mas não se tira o bebê, né? Dentro da barriga da mãe se faz uma punção e se acerta com uma agulha muito fininha o coraçãozinho do bebê para poder fazer alguma dilatação, poder aumentar o tamanho de uma válvula e com legal. isso a gente conseguir diminuir o grau de severidade da patologia da criança. Olha que legal. Né? As cirurgias definitivas não, né? Mas que mudam o prognóstico da patologia que a criança tem.
Então agora chegou a parte que eu mais gosto do programa, que é a dica do especialista. Doutor, qual dica que tu daria agora para os pais que estão nos assistindo aqui? Dica assim de ouro que tu daria para esses pais? Para os pais que têm, né, os seus filhos, estimular os filhos a fazer esporte, estimular os filhos a se alimentar bem, estimular os filhos a estudarem, a lerem e sempre acompanhar, né? Assim, qualquer sinal, sempre... A gente sabe que criança, ela às vezes valoriza muito, né? E ninguém melhor que os próprios pais para saber, mas sempre valorizar o que a criança está referindo, né? Se tem uma dor, se tem alguma coisa, sempre procurar. Hoje em dia é tão, né, o acesso é tão fácil, assim, né, a uma consulta médica. Bom, mas é difícil de marcar, é que muitas vezes os pais acham que tem que ser para... Não, é marca para a próxima semana, mas avalia. Né? E o que eu recomendo é procurar um pediatra. O pediatra é aquele especialista que ele tem uma visão muito ampla e ele vai saber conduzir de maneira adequada se é um problema mais grave para o especialista ou se vai acalmar os pais e já dizer que aquilo ali é normal e que faz parte do desenvolvimento. Mas é importante, não existe uma receita de bolo para as crianças, né? Cada criança tem o seu tempo, cada criança tem as suas características que tem que ser valorizado. Com certeza, doutor, isso é muito importante, né? Os pais verem já algum sinal e correr, não esperar, né? Já correr para o pediatra, consultar com especialistas e bons profissionais para poder, né, da melhor forma possível, tomar uma decisão, né, se for o caso. Enfim, quero te agradecer a tua presença aqui no programa, foi de extrema importância. A gente conseguiu, né, ajeitar os horários, né, doutor? Foi difícil essa entrevista aqui, mas a gente conseguiu. Então, quero agradecer a tua vinda aqui, foi extremamente maravilhosa. Eu que agradeço, foi um prazer, achei ótimo, me senti muito bem, foi muito bom conversar contigo. Muito bom, muito obrigada. Agora eu vou finalizar o programa com uma mensagem muito linda e acolhedora para você aí de casa. Ser mãe é viver com o coração fora do peito e, às vezes, com ele acelerado de preocupação. Mas informação também é cuidado, é proteção e é amor. Hoje a gente aprendeu que observar, perguntar e buscar orientação não é exagero, é responsabilidade. Que cuidar da saúde do coração dos nossos filhos não precisa vir acompanhado de medo, culpa ou pânico. Confie no seu instinto, mas confie também na ciência, nos profissionais e no acompanhamento certo. Você não precisa saber tudo, nem dar conta de tudo sozinha. Aqui no programa Mãe Sem Culpa, a gente acredita que uma mãe bem informada é a mãe mais segura. E a criança cuidada é a criança mais livre para ser criança. Um beijo e até o próximo Mãe Sem Culpa.